Boa noite, gente! Boa noite, pessoal. Tudo bom? Choraram um pouco aí? Uma ótima Deu pra sexta-feira. virar uma dose pra aquecer pra aula? Roedeira, viu? Boa noite, gente. Olá, Vitória. Boa A gente temos a noite. participação especial hoje. A Vitória está aqui presente. Seja Eu tô, bem-vinda. tô até vestindo a camisa aqui do time. Juliana aí também. E a Lana, sim. Espero que vocês estejam representando também. E a Vitória é a atual presidente da Include Júnior. Se quiser se apresentar aí, Vi. Prazer, meu nome é Vitória. Eu tenho 20 anos. Faço engenharia de software atualmente. Eu sou a presidente e vice-presidente da Include, antiga diretora de projetos. Tá aí. Uma mulher de muitas responsabilidades, muitos cargos. E é isso. Bom, acho que a gente já pode começar, né, Matheus? Acho que sim. Excelente, vamos lá, gente. Hoje a aula ela tem um foco exclusivo na hora de falar da Include Júnior, mais especificamente como é que é aplicada a liderança, que é o tema do nosso curso, dentro de uma empresa júnior. Então vamos aqui para a aula 8 do curso de liderança na TI, uma abordagem prática. A gente vai falar como é aplicada a liderança em empresa júnior. Show? Vamos lá. Tá gravando, né, Matheus? Tudo certo, né? Show, vamos lá. Então, liderança em empresa júnior. Como um líder atua em uma empresa júnior? Vamos lá. A ideia aqui, gente, deixar isso bem alinhado já, assim como a maioria das aulas em que foi o assunto que eu dei, é mais que seja bem abrangente, uma coisa bem ampla, e a gente discuta bastante a respeito. Então, acho muito importante que vocês interajam e questionem bastante as coisas, tá? E lembrando sempre, vamos tentar linkar as coisas que nós já estudamos com o que a gente vai ver agora. Vamos lá. O que é uma empresa júnior? Primeiro vamos começar entendendo o que é isso, né? Uma empresa júnior, ela surgiu, esse é uma proposta, um projeto que surgiu lá na França, em 1980 alguma coisa, muito tempo atrás, de alunos inconformados que eles não tinham experiência de mercado dentro da faculdade. E quando eles estavam formados, eles não tinham a experiência prática de como atuar no mercado e sentiam essa dor, tinham essa necessidade de, beleza, eu entendo de forma teórica tudo, mas eu não sei de forma prática, eu não tenho experiência. Então eu acabo tendo ainda dificuldade de ser contratado e tudo mais. Isso é uma dor de 1980 e pouco. Então hoje em dia ela é ainda mais latente, ainda muito mais forte. A gente consegue ver que na nossa área as vagas de estagiários pedem experiência. Então a empresa júnior é essa oportunidade de um universitário, um estudante, ter a oportunidade de atuar dentro do mercado de trabalho. A empresa júnior ela é uma lei federal aqui no Brasil, onde a empresa júnior é regularizada, ela é uma instituição sem fins lucrativos, onde ela vai prestar serviços, ela tem um professor orientador, nós temos o professor Demontier, ela tem vínculo com a universidade que ela faz parte, pode ser universidade federal, aliás, pode ser universidade pública ou particular. E o único diferencial que tem, a única diferença que tem é que sem fins lucrativos, ou seja, os membros não recebem salário para isso, eles recebem algum custo, ajuda de custo para viagem, para curso, para tudo que ele vai atuar dentro da empresa, mas não recebe nenhum tipo de salário. E os projetos são 40% abaixo do preço do mercado. O resto é a experiência de fato de mercado, que é com um cliente real, levantando requisitos reais, no nosso caso, prestando consultorias reais, desenvolvendo softwares reais que vão estar no mercado, vão estar em uma organização. Então conseguimos entender o que é uma empresa júnior. Aqui no nosso campus da UFC de Russas, a gente tem 3 empresas juniores. Tem a Inovale, tem a Vale, tem a Inovale Júnior, a Vale J Júnior e a Include Júnior, que é a empresa que eu atuei por um tempinho aí. E a Include Júnior é a empresa júnior específica dos cursos de engenharia de software e ciências da computação. E a gente presta serviços de desenvolvimento e consultoria. Desenvolvimento de software e consultoria em tecnologia mais abrangente. Consultoria, para entenderem mais sobre isso, que acaba sendo um pouco, não sendo tão claro, é quando, por exemplo, você vai prestar uma consultoria para a empresa para ver quais processos poderiam ser melhorados por meio de uma implantação de um software. Você vai entender esses processos, quais gaps tem ali, qual seria a melhoria tecnológica que tu pode aplicar. Ou uma empresa de TI, ela está querendo implantar o Scrum e ela quer contratar uma consultoria para auxiliar nessa implantação. Então, esse tipo de coisa que nós vemos muito teórico no curso de engenharia de software, nós conseguimos prestar serviços para colocar em prática. Porque muitos de vocês devem ver Scrum, ver muitas metodologias, provavelmente no curso, mas não sabem, beleza, se eu for aplicar na minha empresa, como é que eu faço para ter uma equipe Scrum? O que o Scrum Master faz? O que o PO faz? O que o time de desenvolvimento faz? Você tem isso muito teórico.
Mas implantar isso é muito diferente, é completamente diferente. Inclusive, é uma das coisas que o Scrum diz, que é uma ferramenta que ela tem que ser adaptada para o contexto. E a experiência aqui é um grande diferencial para isso. Então, o Include Junior é uma empresa júnior que tem esse foco, né, nas empresas, nos cursos de engenharia de software e ciência da computação. Hoje, os projetos que nós prestamos, caso tenha algum novo, Vitória, você pode complementar, mas é site institucional. Hoje nós trabalhamos principalmente com site institucional, como do Learning Lab, foi desenvolvido pela Include logo, mas vai estar no ar aí para vocês verem. E também prestamos consultoria. Também desenvolvemos sistemas personalizados, mas isso é algo muito complexo e que não está na nossa carta de serviço principal. Nós já desenvolvemos sistemas do zero, no caso, não são sites institucionais, sistemas web, já tivemos um aplicativo desktop e por aí vai. Vamos nessa. Teve até sistema embarcado lá no passado. Eu não vi isso, mas eu sei que teve. Show, entendemos o que é uma empresa júnior e como que é um líder empresário júnior. Essa aqui é uma pergunta que eu faço para vocês. Entendendo esse contexto de que é um time de alunos inconformados, procurando experiência, procurando se desenvolver, qual que é o estilo de liderança ideal? Queria que alguém falasse aí. Qual que vocês acham que é o estilo de liderança dentro da Include? Darson, coach? Darson chutou coach. Quem mais? Democrático. Boa, Thiago. Motivadora. Boa. Eu gostaria que, se pudesse, desmontar e falar um pouco sobre. Tipo, eu acho que é esse por conta disso, disso, disso. Algum tipo de argumentação. Ok, né? Acho que carismático ajudaria os novatos. Todo mundo amigo aqui, Thiago. Não tem timidez com amigo, não, cara. Relaxa. Então vai, Thiago. Você não vai falar só porque é comigo, é? Você me odeia, cara. É isso, né? Não, deu não. Não, eu acho que é democrático, porque como tu falou, né, que surgiu como estudantes, né, procurando isso. Então eu acho que, tipo assim, se for pra ter uma troca de experiência legal, né, tem que ser, todo mundo tem que dar uma opinião, assim, tem que participar um pouco, né, e democrático conversa mais, né, tem uma coisa mais aberta, assim. Sim, a liderança democrática é aquela que chama o time e toma as decisões juntos. O time todo toma decisão, o time todo faz parte da estratégia. Show. Boa, 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 boa sugestão, boa possibilidade. Eu não sei. Boa, Thiago. E você, Darson, por que o coach? Fala aí, Darson. Não, parei para pensar aqui um pouquinho. O ideal seria o Dream, né? Que é ele que faz tudo, né? Mas coach eu acho que é mais para motivar, tipo, a pessoa que quer uma experiência no mercado. Eu acho que seria o melhor tipo para auxiliar o que a pessoa está procurando. Sim. São pessoas que estão querendo se adaptar para o mercado, né? Então, uma liderança que se preocupa com o desenvolvimento do membro faz sentido. Faz muito sentido. E você, Jefferson, por que motivadora? Rapaz, consegue me escutar aí? Assim, sim, sim. Eu acho que talvez porque, sei lá, você tem os alunos da faculdade, de repente eles entram na Include sem ter muita experiência, não sabe bem como proceder e tal, talvez é interessante a motivação para levar eles no caminho certo e tudo mais. Acredito que seja isso. A pergunta: qual que é o estilo de liderança ideal para a empresa júnior, Vinícius? André Vinícius. Que eu acabei de explicar o que é uma empresa júnior, qual que seria o líder ideal dentro de uma empresa. É muito bom a motivadora, Jefferson, principalmente porque não tem salário. Então, o líder motivador, ele é aquele que fala do porquê. Ele traz muito o time por um propósito. E mais na frente, quando a gente for falar mais abertamente sobre a empresa júnior, vocês vão ver que a gente tem uma missão muito clara, que é muito bonita para vestir a camisa. E que isso gera grande motivação no time. E que faz o time se unir e estar tá disposto a enfrentar grandes desafios, porque uma empresa júnior é muito desafio que você enfrenta. Vitória vai já falar um pouco a respeito. Eu posso falar também. Então, você falar, ter um porquê muito claro, uma liderança motivadora é muito necessária mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa, André? Pensou em alguma coisa aí, a liderança? Excelente. Ok. Acho que não. E o Décio falou que depois seria o líder ideal, né? O sonho seria o líder ideal. Vamos lá. Como é um líder empresário júnior? Vitória quer falar um... Bom, o André falou de desenvolvimento. O líder de desenvolvimento... Seria bom de desenvolvimento, seria o coach, né?
O coach que se preocupa com o desenvolvimento do time. Se foi isso que, sim, de fato faz muito sentido. E eu acho que eu, dentro da Include, quem teve a Alana tá aí, o Juliano e a Vitória, podem falar que talvez eu seja o coach, o Giba Coach aí. Excelente, tenha sido, né? E como que é um líder empresário júnior? Se a Vitória quiser falar um pouco para você, Vi, como que é o líder? Qual que você acha que é o líder ideal para empresa Tá júnior? dando pra me ver? Tá sim. Liga a câmera, vamos deixa a gente te Eu ver. tava ligado, só que eu tô com problema de internet. Aí apareceu que você e o Matheus desligaram na mesma hora. Eu fiquei, ok, não ficamos com câmeras ligadas aqui. Aí eu desliguei. Mas enfim, como seria o líder empresário júnior? Eu acho que a principal característica seria vontade de aprender e capacidade de resolver problemas. Porque a questão, né, da liderança, você tá ali sendo a pessoa que vai guiar os outros, que é a pessoa que vai resolver os problemas, que vai pensar no bem comum, que vai pensar um pouco maior. Mas você também é um aluno. Você é, às vezes, até de um semestre anterior das pessoas que você tem como liderado. E aí você precisa se esforçar, pesquisar, aprender como é que as empresas grandes fazem, conversar com outras pessoas. Então, esse seria um ponto, e outro ponto seria uma pessoa que tem capacidade de resolver problemas, né? Porque é uma coisa que aparece muito, né? Problema dentro da empresa, principalmente dentro da empresa júnior, que acaba você não recebe o salário, né? O pagamento da empresa júnior, a experiência e os aprendizados que você vai obtendo. Então acaba que as pessoas às vezes não se interessam tanto em fazer as coisas e acaba aparecendo um pouco mais de problema do que o comum. Então seria essas duas que eu citaria. Perfeito. Duas skills que a pessoa teria que ter para assumir a liderança. Capacidade de resolver problemas e uma boa comunicação, entender que você é um aluno, essas coisas. E entender que você é um aluno, enfrentar problemas, é de fato se adaptar. Então, acho que a resposta que o Darson falou ali, que seria o líder ideal, na minha visão, eu até falei isso quando a gente falou dessa aula, que na minha atuação dentro da Include Júnior, eu passei por muitos momentos nesses perfis de liderança. No início, eu era muito autocrático, era o cara que dominava o processo, o cara que direcionava o time, mas sem explicar muito o porquê das coisas, só delegava atividades, o que é muito ruim, que sobrecarrega muito a liderança. Depois eu notei que isso era ruim, passei a ser democrático. Vi que também não era bom ser só 100% democrático, porque todo o time tomar decisão conjunta não faz sentido, porque algumas pessoas têm um nível de maturidade, de organização e capacidade técnica mais baixo do que outras. Então isso acaba não dando resultados tão positivos e só aumentando o tempo de tomada de decisão. Então pensamos que essa liderança também não é ideal. Depois a gente foi pensando num líder mais carismático, que é meio que eu sou, e um líder coach, que eu me encontrei como esse estilo de líder, mas eu já me passei por todos. E existem momentos em que eu também era o líder técnico, o líder que tinha capacidade de competência técnica, o líder que mais manjava das ferramentas, dos processos. Então, de fato, o líder empresário júnior, se tu for pensar que tu quer ter experiência de mercado, e dentro da equipe de desenvolvimento tem vários papéis, você vai atuar em todos os papéis para ter a experiência completa. Então você vai atuar se adaptando. E é isso. Manda vir. Essa questão de se adaptar é muito, muito, muito importante, porque é uma coisa que eu acho que todo líder que já passou na Include até agora tem a questão realmente da mudança. A gente amadurece muito no pensamento organizacional quando a gente assume a liderança, porque a gente tem que aprender muita coisa. Então você tem que ser uma pessoa que está disposta a fazer isso, a se empenhar para isso e a entender que o seu pensamento tem que ser um pensamento... A sua decisão é uma decisão que ela vai mudar alguma coisa. É uma decisão que ela vai afetar o time inteiro. Então você tem que saber se adaptar a isso. Exatamente. Exatamente. Você tá ali sendo na frente de um time. Você é na frente de um time de pessoas que também não têm tanta experiência organizacional. Interessante falar isso aí, do lance de maturidade, porque quando eu entrei na empresa júnior, eu tinha 18 anos. Eu estava no meu segundo semestre. E eu assumi a presidência, eu tinha acabado de fazer 19. Eu era muito, muito, muito jovem, né? Que estava no quarto semestre. E não tinha nem experiência de mercado. A experiência de mercado que eu tive, eu fui atendente em uma lan house, tá ligado? E agora eu tô liderando um time que na época era de 14 pessoas.
e tem que fazer planejamento estratégico, e tem que organizar uma reunião geral, e eu tenho que conversar com o cliente, e eu tenho que preparar a infraestrutura, e eu tenho que construir processos, eu tenho que delegar atividades para os meus diretores, eu tenho que direcionar um time, eu tenho que definir missão, visão e valores, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter KPIs, eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter muita coisa. Que hoje eu sei o que eu tenho que ter, mas na época eu só falava, caralho, sou presidente, e agora? Hoje eu consigo ver o que eu preciso fazer, mas na época era mano e eu não sabia nem falar. Era muito doido porque eu não sabia me expressar. Até hoje eu tenho dificuldade de me expressar. Já respondo, viu, Thiago? Hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade de me expressar, eu sou um pouco prolixo, eu tenho dificuldade de síntese. Já melhorei bastante. E essa experiência eu só melhorei porque eu tive que dar palestras, eu tive que falar sobre a Include, eu tive que no projeto Boas-Vindas, a gente fala para os novatos todos, aquele auditório lotado. Eu sozinho lá na frente falando o que é Include, convencendo as pessoas de que a Include Junior é o melhor projeto para entrar. Então, essas são experiências que, na primeira vez que eu fiz isso, eu gaguejei, falei tudo errado, tava tudo nervoso, suando, morrendo lá. Mas na última vez, tipo, foi maravilhoso. E saí fluidamente. Hoje, falar da Include para mim é como se fosse falar de qualquer coisa. E falar de assunto que eu manjo até acaba sendo simples, porque eu já aprendi a se comunicar e entender que, ok, nem sempre a gente vai falar tão bem e que no final das contas as pessoas nem se importam tanto. Isso é muito importante. Mas esses lances de maturidade ocorreu muito comigo. Hoje, com 21 anos, eu sinto que hoje eu estaria preparado para ser presidente. Hoje eu estaria preparado para entrar na empresa júnior. E essa preparação ela só ocorreu porque eu estive dentro e participei de todo o processo, toda a construção. O Darson, pode falar, Vê. Isso não quer dizer que vocês só vão tentar entrar quando vocês acharem que já tem maturidade, tá? Realmente vocês vão se desenvolvendo lá dentro, que é a missão da Include. É desenvolver pessoas que geram resultados. É a experiência. Eu costumo falar com o pessoal que a Include é o lugar que você pode errar tranquilo. Você não vai perder o seu emprego, você não vai perder o seu salário, coisa do tipo. É o lugar que você vai e você pode cometer erros, vai ser um tanto mais aceitável. Então, é dentro da empresa que você vai aprendendo. Quando eu falo que você pode cometer, é muito no sentido de que você tem um suporte muito próximo. O time ali, a gente tem um grande objetivo de desenvolver os membros, né? A Include tem esse objetivo. Então, o time suporta muito bem e auxilia muito na resolução de problemas. O Darson falou que esse é o lado bom, adquirindo experiência em todos esses tipos, atuando em diversos cargos, que eu atuei em todos os cargos da Include, eu tive experiências de líder em tático, operacional e estratégico. Então, de fato, é muito importante ter essas experiências. Foi um grande diferencial meu quando eu fui tentar entrar no mercado de trabalho e tal. E o Thiago perguntou, atualmente a Include possui quantos membros e quais são os cargos? Thiago, no final a gente vai mostrar todo o time e a estrutura organizacional, tá bom? Então, no final você tem essa resposta aí. Então entendemos como que é um líder empresário júnior. O líder ideal é aquele que se adapta, aquele que passa por todas as jornadas, aquele que é o líder que tem que ser naquele momento. Então vamos continuar. Beleza, entendemos um pouco como que é a atuação do líder, mas uma organização, ela funciona... Vocês vão entender isso quando eu mostrar de fato como é que são as coisas. Mas quando você define um planejamento estratégico, você define metas, você define o funcionamento de uma organização, é importante você definir cerimônias. Isso daqui vai ser muito como funciona a empresa júnior. Cerimônias de uma organização. Cerimônias, como que é o dia a dia, como funcionam as reuniões, quais são as reuniões importantes, qual o objetivo de cada reunião, são essas coisas. E o líder, normalmente, é quem articula, facilita esses momentos. Então é muito importante entender que esses momentos existem. Vamos lá. Primeiro que antes da gente falar das cerimônias, vamos entender como que é a estrutura organizacional. Uma estrutura organizacional ela tem três níveis. Tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, certo? O nível estratégico é a diretoria. Quando fala de nível estratégico, diretoria, direção, é exatamente isso. São as pessoas responsáveis pelo direcionamento da empresa. No caso da Include Junior, tem o presidente, o vice-presidente, diretor de projetos e o diretor comercial. Certo, Vê? É isso mesmo. E então, cada um desses diretores são responsáveis pelo direcionamento do departamento. O diretor comercial, ele vai definir as estratégias do setor comercial. De projetos, as estratégias do setor de projetos. Vice-presidência, a estratégia operacional do time. O vice-presidente é responsável por toda a operação, por implantar o planejamento estratégico.
E o diretor-presidente, ele é quem dá o direcionamento de toda a organização. Ele é quem faz, beleza, nós vamos para lá. E constrói o planejamento estratégico junto com o time. E todas as demais estratégias são pautadas com o que foi decidido em conjunto com o diretor-presidente direcionando. Certo, Vi? Eu vou falando aqui, mas ela é o atual presidente, então se mudou alguma coisa é contigo. Tu fala aí. Se vai estar errado. Show. Aí tem o nível tático. Foi mal. Ele falou um tanto mais sobre o diretor vice-presidente. É quem cuida da papelada também, tá? Uma coisa que vocês vão aprender bastante atuando como líder é que quando tu pega algo a nível governamental, é muita papelada. É muita papelada, essa parte de fazer contratos. É até uma experiência interessante, né? A gente já chega no mercado de trabalho sabendo fazer direitinho. E falando da estrutura organizacional, é exatamente isso. Perfeito. De fato. E o nível tático é quando se trata do diretores definir a estratégia, como é que vai ser o plano de ação. Quem garante que o plano de ação, a execução no dia a dia ocorra é o líder tático. É o líder que é líder de cada departamento. É o gerente de RH, é o gerente de projetos, são os gerentes. Gerentes, coordenadores. Esses são os responsáveis pelo nível tático da estrutura organizacional. E o nível operacional, no caso de uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, seria o líder técnico, seria o líder do time. Um time comercial seria o líder da equipe comercial. Esse seria o líder operacional, que é responsável por, de fato, as atividades do dia a dia. Então, conseguimos entender a estrutura organizacional. Isso é muito importante para entender que existem cerimônias em cada um desses níveis e um objetivo específico. Um outro ponto é que, acima de tudo, acima do estratégico, existe a assembleia. A assembleia é o maior órgão de qualquer organização. A assembleia ela é constituída por 2/3, ou é 50% mais um, depende do time, depende do estatuto daquela empresa, mas na Inclui, se não me engano, é 50% mais um, ou seja, tem que ter mais da metade do time presente. Então, é um momento em que 50% do time se torna o maior órgão representativo da empresa. Nesse momento, não existe cargo de diretores, não existe nenhum cargo, existe simplesmente a assembleia. E nessa assembleia, as decisões são tomadas por votação. Então, todo mundo tem o mesmo peso de votação. Entendeu? Normalmente isso ocorre quando, por exemplo, vai ter um momento de eleição, uma troca de gestão, uma decisão de mudança de estatuto, decisões que mudam a organização são pautadas em assembleia. Show! Vamos lá. Aí as cerimônias, tem a cerimônia de alinhamento, que... Quais são as cerimônias de alinhamento hoje, Vi? Não sei como que era. Como está sendo? A cerimônia... Falando um pouco... Resumindo um pouco como seria o time, né? O time possui 3 diretores e os demais, o pessoal ajuda, tem os ajudantes, né, para cada diretoria, mas depois a gente fala sobre isso. Mas ele conta basicamente com 11 pessoas, desculpa. A reunião de alinhamento seria a RG, é o que a gente chama de reunião geral. Ela ocorre a cada 14 dias, e aí a gente fala o que a gente fez nos últimos 14 dias, cada setor direitinho. Atualmente a gente está colocando todo mundo para falar, então os desenvolvedores têm o espaço deles para falar o que está acontecendo de projeto. A gente fala sobre o que está acontecendo em cada diretoria, na presidência em geral, para não ficar aquele sentimento de eu estou fazendo mais que fulano, eu estou fazendo mais que cicrano. Então a gente sempre fala o que está todo mundo fazendo e o que a gente vai fazer nos próximos 14 dias, que é para deixar o time alinhado, para ter ali um pequeno brainstorm se for necessário. E é isso. Perfeito. Exatamente. Então, alinhamento, cerimônias de alinhamento em organização, as cerimônias para manter o time na mesma direção. É muito comum que os diretores estejam muito por dentro do que quais são o direcionamento da empresa, mas os departamentos e os setores operacionais, o chão de fábrica, outro termo, não tem tanto entendimento das decisões e do direcionamento da empresa. Então, reuniões de alinhamento servem para isso, para falar, a gente está indo nessa direção. Isso também serve para times de projetos, por exemplo, em um projeto que está tendo uma sprint review, é uma cerimônia de alinhamento, vai alinhar o time de desenvolvimento sobre o andamento daquele projeto. Aí uma reunião de estratégia, como o que é hoje a reunião estratégica da Include, Vi? A reunião de estratégia, ela é entre os diretores, está ocorrendo mais ou menos uma vez na semana,
E aí, como a gente sempre tem essa hierarquiazinha, é sempre a mesma coisa. O pessoal passa tipo, se tiver problema, né? No caso, o pessoal passa o problema pro diretor, o diretor tenta resolver, né? O diretor daquela área. E se acabar não resolvendo, passa um pouco mais para mim. E aí, se não der certo, eu passo pro Gilberto, que é o segundo presidente da empresa. Ele nunca vai conseguir sair da empresa. Eu sou E aí, conselheiro. quando a gente se reúne, de fato, a gente debate o que está acontecendo em cada departamento, a gente debate o que a gente acha que precisa melhorar e debate o que a gente pode fazer, com quem a gente precisa conversar, as melhores formas de organizar a empresa de fato. E a cada 6 meses a gente se reúne para construir o planejamento estratégico. A gente bota esse de 6 meses, como normalmente ele é de 1 ano. A gente bota de 6 meses porque o ciclo de uma pessoa na EJ é um pouco menor que de uma empresa normal. Mas, enfim, é onde a gente aplica alguns métodos, que é o OKR, matriz SWOT, que a gente vê a empresa como um todo e monta uma estratégia para, a partir dali, definir os próximos passos que a gente vai tomar, vendo os problemas, a forma que o pessoal de fora vê a gente, vendo como a gente pode resolver cada parte. E é basicamente isso, a gente estuda a empresa como um todo e vê qual é o melhor caminho a tomar, o que parar de fazer, onde tem que retroceder, onde tem que avançar, debate as questões financeiras e por aí vai. Exato. Em uma organização, a cerimônia estratégica é aquela que toma direcionamentos estratégicos. Simples, falou exatamente como funciona aí. E as cerimônias de conexão? A cerimônia de conexão, a gente, por conta da situação, né, que é o EAD, e nem sempre a gente consegue unir todo o time em uma chamada, a gente reutiliza a reunião geral. Então, a gente sempre troca uma ideia no começo, a gente sempre troca uma ideia no final, às vezes a gente se diverte mais jogando um Gartic, às vezes a gente fica conversando, desabafando os problemas em relação à faculdade, aí às vezes tem uma dinâmica, um quebra-gelo, e enfim, é basicamente na RG, onde o time todo está reunido, a gente aproveita para fazer isso, bem como tem o uso dos meios de comunicação, né? No caso, a gente usa o WhatsApp, é onde o pessoal fala mais. Mas a cerimônia mesmo seria na RG. É isso. No EAD, no ensino Mercadap, por exemplo, toda sexta-feira a gente tinha o coffee break, que não era esse o nome, mas era um coffee break, onde às 3h30 da tarde até às 4 horas a gente tomava um café e conversava junto. Então era o momento para manter o time unido, para conectar o time. E também das 4 às 5 tinha como que era o nome? Tinha um treinamento. Toda sexta-feira tinha um treinamento. Tipo, por exemplo, a gente vai convidar tal pessoa para falar sobre dia a dia no home office. Então a pessoa vai falar das dicas, vai dar tal, vai falar sobre. No outro dia é um psicólogo que vai falar sobre saúde psicológica. No outro dia a gente vai ver um filme junto. Então toda sexta-feira era dedicado para algo assim. Então são cerimônias para conectar o time. Isso é muito de suma importância se você é um líder que atua em home office, em uma empresa que não tem sede fixa, que no caso é o da Mercadap. A Mercadap não tinha sede, simplesmente. Ela só era 100% remota. Então, uma cerimônia de conexão funciona assim, como na Include a Vitória falou lá. E as cerimônias organizacionais são aquelas, como eu falei antes, que falam sobre a estrutura da organização. Não fala bem sobre estratégia. Fala sobre a organização em si, que é a assembleia e a assembleia. Tem a ordinária, que ocorre a cada 6 meses, e tem a extraordinária, que ela pode ser convocada pelo presidente, no caso da Include, né? Pelo presidente, por 2 diretores ou por 2 pessoas qualquer do time. É isso, se eu não me engano. Ou tem um número mínimo de membros que não sejam diretores. E tem que ser avisado com 3 dias de antecedência. É super burocrático. Normalmente isso aí é coisa super, super burocrática que envolve a organização. Bem burocrático mesmo. Tem que ter uma ata, tem que escrever, tem que assinar, um monte de coisa. Então essas são as cerimônias. A gente consegue entender agora, beleza, com essa estrutura organizacional, os diretores participam da parte estratégica, ali na reunião de alinhamento, normalmente quem atua é o tático, onde vai alinhar um time sobre cada teu departamento ali, na Include, como é um time mais resumido,
é uma reunião só de alinhamento para todo o time, então acaba sendo toda a organização. Mas na Mercadap tinha reunião de alinhamento só do setor comercial, só do setor de projetos, só do setor de onboarding, que era de customer success, né? Então, em uma organização maior, cada departamento tem sua reunião de alinhamento ali. E é isso, aí tem conexão, que é o momento mais para conectar o time, para ele manter mais próximo, e organizacional, que é muito burocrático, falando sobre organização. Ok, vamos falar agora sobre as ferramentas. Quais são as ferramentas que a Include Junior utiliza? E esse momento aqui é onde a gente vai mais... Aqui tem o Miro, que está aqui, que é esse aqui do cantinho. Tem o Notion, que eu mostrei bastante aí nessas aulas passadas. Tem o 5W2H e o OKR. OKR é de meta, 5W2H é de plano de ação, Notion é de tudo. Notion é de transparência, de meta, de acompanhamento, de projetos, de brainstorming, de tudo. E o Miro é um board, que é muito utilizado para brainstorming e para construções visuais. E a ideia aqui agora é que eu mostro para vocês como de fato é que a gente utiliza aqui, porque a gente na Include não tem esse problema de transparência, normalmente mostra bastante as coisas, que é tem até outras empresas juniores que estão utilizando algumas coisas que nós construímos. Antes disso, eu quero saber se você tem alguma dúvida até agora. Estão com alguma dúvida? Algo sobre estrutura organizacional? Quer perguntar? Deu para entender, beleza? Cerimônias? Perfeito. Estão entendendo o papel do líder ali e tal, em tal momento, como que ele atua? Perfeito. Que bom. Beleza, Thiago. Beleza, Darson. Vamos lá, vamos ver as ferramentas. Aí para ver as ferramentas aqui eu vou preparar uma coisinha, porque, né? Primeira coisa que eu vou mostrar é o nosso Miro. Estão conseguindo ver? O Miro aqui, ó, vocês conseguem ver, lembra quando a gente falou lá sobre ciclo de desenvolvimento, em gestão de desenvolvimento e tal, que tinha gestão de desempenho, aliás, falei errado, gestão de desempenho, onde falava que era um ciclo periódico e que ele funcionava para desenvolver os envolvidos, onde tinha sprints mais curtas, com feedback constante, acompanhamento constante, medição constante. Isso é a gestão de desempenho. A jornada trainee, aqui tem a primeira coisa que a gente consegue mostrar, ela é de fato aquilo. Eu estou mostrando para vocês para verem como que é na prática uma gestão de desempenho. Aqui no caso a gente faz a pessoa, a gente avalia ela na hora dela entrar no processo seletivo e sendo aprovada no processo seletivo ela inicia o programa trainee, que o programa trainee é um ciclo de gestão de desempenho que essa pessoa passa, onde ela vai estar no nível 0, que é trainee, ao entrar na empresa, e vai terminar o ciclo no nível 1, em qualquer um dos departamentos que tem aqui, desenvolvimento, vendas, ou aqui embaixo, que é gente cultura. No caso, é projetos comercial e gente cultura, que é o que está aqui. Então, você vai passar por essa jornada e você vai desenvolver habilidades para atuar nesses 3 departamentos. Mas, ao final, você escolhe qual que você vai atuar prioritariamente ou qual que faz mais sentido. Porque lembra que a gente falou também que no final tem o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Individual? Você constrói aqui meio que um projeto teu, onde você vai decidir qual departamento você vai atuar, onde você quer construir, onde que você quer chegar, e você atua nesse setor com as habilidades que você desenvolveu e traçando um caminho para atingir esse nível que tu deseja. Então tem aqui, eu vou mostrar esse daqui, que ele está mais pronto. Tem aqui as semanas definidas, que a gente pode ver aqui todos os encontros, todos os momentos. Inclusive a Alana e o Juliano estão aí, se quiserem falar um pouco sobre também, como que foi essa jornada, que eles passaram para essa última jornada. Sintam-se à vontade, tá? Eu vou pedir para eles falarem no finalzinho aqui. Você vai aprender que eu vou passar aqui sobre os cursos bem rápido, sobre como que é a prototipação, como que é a identidade visual, vai entender bastante sobre o movimento Empresa Júnior, porque a Include, o movimento Empresa Júnior, ela tem federações. No caso, aqui no Brasil é a Brasil Júnior. Aí a Brasil Júnior é a Federação Nacional. E cada estado também tem que ter federação. No Ceará é a FEGES, a Federação Cearense das Empresas Juniores. E a gente é vinculado à FEGES. Então, existem muitos momentos de conexão também que são relacionados à FEGES. Eventos que a gente participa, treinamentos que a gente tem, muitos eventos, muitos treinamentos, muitos contatos. Demais da conta.
Você passa por todo esse período, e se vocês notarem aqui, ó, toda sexta-feira, aqui no caso, tinha um check-in. Esse check-in era o momento em que o trainee ele tinha um mentor e esse mentor fazia o feedback, um momento de feedback ali, para ver como é que foi o desempenho dele nesse período. Era o acompanhamento semanal que era feito por conta do mentor. Que tinha reunião geral também que ocorria, o Fuck Up Day, que era um momento de conexão, um momento em que a gente não tinha pauta, era pra gente falar da vida, pra reclamar, pra jogar, pra ouvir música, pra se conectar. Era isso. Normalmente a gente acabava falando da faculdade, falando muito bem da faculdade. E por aí vai, até a finalização. Era isso que rolava. Entendeu, Jefferson? E aqui também tem, ó, gente, se vocês quiserem ver melhor, essa aqui são as jornadas. Você entra aqui como trainee, ó, no nível 0, e você atinge até o nível 1 de qualquer um dessas verticais, vamos chamar assim. De projetos, você atinge nível de desenvolvedor. De comercial, você atinge assessor comercial. De pessoas, assessor de treinamento e desenvolvimento. E você consegue, depois, com o teu PDI, você evolui para qualquer um desses níveis aqui. Entenderam? Isso aqui é muito papel do vice-presidente, articular e fazer isso funcionar. O vice-presidente junto com a equipe de gente de gestão. Show. Além disso, o Miro ele também utiliza isso aqui para bem visual, para vocês podem notar que é bem visual, isso aqui facilita muito o entendimento da jornada, mas ele também serve para fazer brainstorming. Como tem aqui texto pra caramba, eu não vou dar muito zoom porque eu não lembro o que tem aí, mas tem um brainstorming aí para a construção do processo seletivo. E aqui um framework que é para canais de comunicação, o Bullseye Framework. Então o Miro a gente utiliza para isso, certo, Vi? Tem mais alguma coisa que a gente utiliza o Miro agora que eu não estava lembrado? Mas isso, né? Show. Aí, aqui eu vou parar de compartilhar um pouquinho. Show. E aqui tem o Notion. Quando tiverem vendo, vocês me falam. Aqui tem o Notion. O Notion é o tudo que a gente falou. Aqui no Notion a gente coloca a nossa missão, visão e valores, onde a gente consegue falar que a nossa missão é desenvolver pessoas que gerem resultados. Olha a Alana falando. Que feedback bom. Processo trainee é de muito aprendizado. Vi muitas ferramentas interessantes e desenvolvi bastante a capacidade de ser proativo e autodidata. Eu tenho que dizer que eu fui o mentor da Alana e que eu fui um péssimo mentor. Desculpa, Alana. Eu digo isso porque eu não era tão presente, eu não estava sempre o tempo todo, eu participei de muitos momentos, mas no final quem acabou mentorando ela ainda foi a Vitória, né, Vitória? Ela e o Eudes, né, na época. Enfim, foi muito bom, arrasou muito, desenvolvendo protótipo, entrou em contato com o cliente, fez muita coisa, né, aprendi muita coisa. Show. Então tem nossa missão, tem nossa visão, que a visão normalmente ela é o direcionamento da construção da estratégia. Então a visão ela é onde nós queremos chegar em determinado tempo e construímos uma estratégia para atingir lá. Aqui tem os nossos valores. Quem estiver vendo em vídeo aí, se quiser pausar para ler bonitinho, mas é focado em pessoas, protagonistas da própria jornada, unidos por um propósito, mentalidade de dono e sempre de braços abertos. E aqui tem uma breve descrição de cada um. Show. Eu não vou ler tudo porque acho que vai ficar sendo chato. Vamos voltar aqui. Então tem nossa missão, visão e valores aqui, que é muito relacionada à cultura da organização. Também tem aqui as metas de cada departamento, projetos, comercial, administrativo financeiro, gente cultura. Isso daqui é a construção utilizando OKR, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma metodologia ágil para desenvolvimento de metas, onde ela é pautada tem um objetivo que é qualitativo e um resultado-chave que é quantitativo. Isso daqui está para ser refeito, porque mudou a gestão, então a Vitória, junto com os novos diretores, vão reestruturar. Então, tudo bem ver, porque isso daí já foi atingido ou vai ser alterado. Também tem nossos calendários, que aqui tem links para todos os calendários da organização. Tem a nossa gestão de conhecimento, isso aqui é um ponto muito interessante, porque a gente falou muito durante o curso, sobre gestão de conhecimento, quanto que o líder ele é responsável por manter que o time tenha um nível de técnico mais próximo possível, né? A gente falou até sobre conhecimento tácito, as formas de gestão de conhecimento, a gente falou isso antes. Então a gente utiliza aqui o Notion também como esse canal, como essa ferramenta, onde aqui a gente tem alguns artigos que eu desenvolvi na época que eu estava na empresa,
quando eu fui estudar o capítulo, eu coloquei o link que eu estudei, me aprofundei, e alguns conteúdos que eu fui anotando importantes durante o estudo. Inclusive aqui até algumas formas de estruturar um OKR. Isso aqui serve como gestão de conhecimento. Uma pessoa que quiser estudar sobre OKR, ela pode acessar aqui e ver esse artigo que alguém que já estudou, fiz com um compilado de conteúdos mais importantes. Assim como abordagem consultiva, que é um método para levantamento de requisitos, um método para venda, um método muito importante para você ser um excelente profissional. Scrum, entrevista e formando líderes, que isso daqui foi uma doideira. Que foi o último ciclo de formação de lideranças. Próximo da minha saída, isso daqui. Os desafios que nós já passamos, os desafios dos processos seletivos aqui, nós temos isso armazenado. Temos aqui treinamentos em cada um dos setores, onde a gente pode ver aqui que tem prototipação, dentro do desenvolvedor. A gente tem vários cursos, também tem desafios. Você enfrenta muitos desafios dentro do programa Trainee, isso é tudo documentado. Tem coisa pra caramba aqui que a gente faz na gestão de conhecimento, inclusive vídeos aqui dos treinamentos que nós damos. Putz, e agora? Volta. Meu Deus, back. Um momento, gente. Pronto. Aqui, aí também tem esse daqui, que é da outra jornada trainee, que era a jornada 2021.1. Nossas reuniões aqui documentadas, tudo bonitinho, como é que foram as pautas. De cada departamento aqui, isso aqui. Pronto, vou mostrar uma coisa legal para vocês. Como é que é a organização dos projetos. Vou colocar aqui um projeto Território Solar. Esse projeto é infinito. Tem aqui o planejamento da sprint, aqui tem como foi feito o planejamento. Isso aqui a gente serve para documentar, para no próximo projeto a gente ter isso como base para melhorias. Então a gente tem aqui como é que foi a retrospectiva, lembrando que retrospectiva são pontos de melhoria dentro do processo, olhando para o processo, como que a gente pode melhorar o processo, e as sprints aqui são a documentação da sprint sobre o que foi feito e o que foi entregue. E no final de cada sprint aqui a gente também consegue imprimir isso daqui para gerar um relatório para enviar para o cliente. Muito legal. Então a gente documenta tudo por aqui. Isso daqui no passado, nessa época aqui, a gente ainda não utilizava. O Juliano falou aí também, o feedback sobre o programa Trainee. O processo Trainee é excelente, agrega muito conhecimento. É bom porque você passa por cada trilha e vai aprendendo e se identificando com algumas coisas, descobrindo ferramentas e tal. Excelente. Muito massa. Eu vou mostrar aqui, inclusive, como são as trilhas. Hoje, aquelas trilhas que foram faladas lá atrás, é o que eu falei, aqui tem um detalhamento. Hoje, isso daqui está passando por reformulação, então vai melhorar a usabilidade, a interface para entendimento de cada um das trilhas. Mas tem a documentação de o que tu tem que desenvolver para atingir cada um desses níveis. Que é muito importante para permitir que o time tenha esse protagonismo de atingir qualquer trilha que ela deseja, que é o grande propósito. E também tem... Qual outra ferramenta que tem? Peraí. Acho que é isso, né? Pronto, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é mostrar o nosso time. O time da Include, né? Bonitinhos. A gente tem a plataforma da Brasil Júnior, onde mostra nossas metas. Aqui como é que tá o andamento e tal. E tem todos os membros da Include. Hoje a Vitória é presidente, Rafael Rodrigues é o diretor, o Thomas é diretor, Eric é desenvolvedor, Jorge é da parte de gestão, a Alana aqui. O Antônio aqui. Por aí vai, tem gente pra caramba. Eu aqui, ó, pós-júnior. Aí tem todos os pós-júniors também que já passaram. Isso aqui só nesse ano, né? Tem dos outros anos também, que aí vai. 2019 aqui, quando começou. Gente pra caramba. Então também tem essa ferramenta que a gente utiliza mais para a parte da federação, da Brasil Júnior. A gente pode ver aqui até o perfil da EJ, se quiserem ver, que é nossas metinhas bonitinhas. Meu Deus, muita notificação. Aqui a gente tá quase tudo no verde. E é isso, gente. Conseguiram entender as ferramentas que a gente utiliza? Olha aí, tô ali, Alana. Fala aí, Alana, pra ti, como é a experiência? Se quiser falar, como que é atuar como liderada, ser líder? O que tu tem pra acrescentar e falando da Include?
sem pressão. Bom, gente, alguma dúvida? Esse momento aqui, a ideia foi até um pouco longo a aula, mas a ideia era falar bem de forma abrangente e no final a gente tem algumas perguntas para a Vitória, conversar um pouco com ela, para entender também sobre as coisas da Include. Quer falar, Vi? Eu ia responder a pergunta que o Thiago fez no começo. Nada. Pô, eu não tô ouvindo. Fala. Tá dando pra me ouvir? Agora tá. Então, eu ia responder a pergunta que o Thiago fez no começo. Ele perguntou quantos membros possui e quais são os cargos, né? Uhum. São 11 membros no total. Estamos com um time reduzido, mas não é o menor time. A gente já trabalhou com um time só de 6 pessoas. Em breve, processo seletivo para tentar aumentar isso. E a gente possui os cargos de diretoria, né? Que é diretoria presidente, vice-presidente, que atualmente é o diretor administrativo financeiro também, comercial e gestão. Comercial e projetos. Então, a gente tem, para auxiliar o presidente, o vice-presidente, tem 2 pessoas que me auxiliam, que são o pessoal de gente de gestão, que no caso, não sei se convém falar os nomes, mas tem 2 pessoas auxiliares de gente de gestão. Tem, acho que 2 pessoas que auxiliam o comercial. Tem o conselho, que é o contato direto da empresa com a federação, né? A Federação da Brasil Júnior e da FEGES, que no caso a FEGES é a Federação Cearense. Tem o pessoal do marketing, que é os responsáveis pelas publicações no Instagram. Tem os gerentes de projeto, que é o pessoal que coordena, né, o projeto, faz as reuniões, coordena as reuniões. É uma coisa que a gente vai aprendendo no decorrer do curso de engenharia de software, mas que você também pode pegar ali na empresa e aprendendo devagarinho. E, pelo que eu me lembro, é isso. E os desenvolvedores? Tem o desenvolvedor front-end, back-end e por aí vai. Thiago Natris, tem mais uma dúvida. Quanto tempo dura o processo de trainee? O último processo trainee, Thiago, ele durou 10 semanas. Mas isso depende muito do programa. Teve um anterior que durou 8, esse último durou 10. Mas não acredito que deva durar mais do que isso. Mas isso aí é a Vitória que vai resolver agora no próximo. Isso. Porque, entendeu? como a gente falou, o processo trainee são 3 treinamentos por semana. É um dia no treinamento de projetos, um dia no treinamento do comercial e um dia na parte de gente de gestão. Você vai... No caso, a pessoa treina em todos os setores, aí ela decide depois qual que ela vai ficar. Isso. Como o Gilberto falou, tem as trilhas de desenvolvimento pessoal e a pessoa, ela obrigatoriamente, ela passa ali pelo nível 1 e a partir dali ela escolhe onde ela quer se desenvolver. Inclusive, a maior surpresa que a gente tem é sempre no comercial. Sempre tem uma pessoa que entra na Include focada 100% em ser desenvolvedor e acaba vendo o comercial, participando dos treinamentos, começa a vender e ela fica apaixonada pelo setor comercial. É gostoso demais fechar um contrato, gente. É muito gostoso. É muito legal. Sim. A Alana é a exceção. A Alana não gostou de vender, Alana. Na minha vez eu também não gostei, inclusive sou péssima nisso. Mas eu gostei bastante dos demais. Gente, eu tenho uma dúvida. Manda. E como é que foi pra vocês dois? Como foi o processo seletivo de vocês dois? Como é que foi entrar? Como é que foi seguir nessa trilha que o Gilberto falou, que tem de níveis, né? 0, 1, 2 e 3? Uhum. Como é que vocês seguiram? Me contem, tô curioso. O meu processo seletivo foi bem diferente, bem diferente. O meu era só uma entrevista e a entrega de um desafio.
Tipo, era 7 dias. O da Include é muito, muito grande. E o meu, eu não tinha computador, acho que eu até já contei a história, eu não tinha nem computador, eu não entreguei o desafio. E na hora da entrevista eu fui muito queixudo, aí eu passei. Eu diria muito que hoje, o eu daquela época não passaria no processo de hoje. Porque hoje ele é muito mais. Tem muito mais pessoas inscritas também. O último teve 49 pessoas. Na minha época teve 7 pessoas que se inscreveram, acho. Foi 14, não sei. E hoje ele é muito mais desafiador. Ele exige mesmo que você se desafie. E não é nada técnico, tá, gente? É muito importante alinhar isso. Que os desafios que a gente propõe, eles são muito interpessoais. É mais para entender o seu perfil, seus valores, por meio de desafios, do que saber se você sabe programar. Então foi isso meu. E eu passei nessas jornadas, eu construí essas jornadas. Então eu passei, foi a experiência que eu tive, eu passei em todos esses cargos que tem aí, e com a experiência que eu tive passando por eles, nem eram definidos ainda esses cargos. Foi com a construção que eu construí eles, essa jornada, e aí foi o processo da Vitória que ela passou. Pode falar aí. Pronto. O meu processo já foi mais nesse novo método, né? E foi muito desafiador. A gente começa a se desenvolver dentro da Include desde o processo seletivo. Porque, pronto, vou falar o desafio que foi da minha vez, porque a gente vai mudando. Na minha vez, o desafio foi montar o meu currículo em uma página web. Então, basicamente, eu montei o meu currículo utilizando HTML, CSS, que não é nada difícil, mas é incrível a quantidade de gente que aprendeu e gostou muito dessa parte participando só do desafio. E aí foi depois a parte das entrevistas, né, que é um pouco mais complicado. O pessoal da nossa área é um povo muito envergonhado, muito tímido, e é um desafio também. Aí tem a conversa, ele faz algumas perguntas, e participar da trilha de desenvolvimento é muito bom, muito bom. Eu me interessei muito assim que eu comecei a fazer na parte de projetos, prototipação, desenvolvimento e tudo mais, como também me identifiquei muito com o treinamento a respeito de ser líder. À toa que hoje eu sou a presidente. E foi quando eu percebi que o comercial não é para mim. Então eu tive ali a experiência que uma pessoa pode ter em uma empresa, né? Porque suponhamos que você faz você faz a faculdade, você termina, você vai passar por tudo isso lá fora. Então é muito interessante quando você faz isso dentro da Include, porque a pressão é um pouco menor. E quando você tem essa satisfação de passar e tudo mais, você sabe que você já está um pouco mais preparado. Então é a palavra que define o que é pra gente esse processo todo, é um processo de desenvolvimento pessoal. Você vai contando com. Eles ajudam bastante. A gente, no caso. O time ajuda bastante você a se desenvolver. Mas você se desenvolve muito sozinho ali também. Você vai adquirindo experiência e vendo onde você se encaixa e onde não se encaixa. Um ponto muito legal que a Vitória falou é esse autodesenvolvimento, o auto. Esse sobre si é algo que a gente bate muito na tecla. Que o lance de ser protagonista da própria jornada é um dos nossos valores que está lá. A estruturação das trilhas daquela maneira é justamente para a pessoa olhar aquilo e falar, beleza, eu quero explorar tudo. Eu não preciso depender que alguém me passe essas responsabilidades. Eu posso só ver o que é a competência necessária para atuar nesse cargo e eu vou atuar. E não existe algo que, por exemplo, a Vitória vai impedir alguém de atuar em tal departamento. Existe hoje, por exemplo, pessoas que estão atuando na área comercial, que é o Thomas. No comercial ele também é conselheiro, ele também está desenvolvendo. Tem o Eric, que ele é um desenvolvedor super excelente, ele está gerenciando projetos, ele está auxiliando no desenvolvimento também. Então você vai muito sendo protagonista. Eu quero explorar tudo, eu vou explorar tudo. E a Include, a ideia é que ela seja um meio só. Ela é uma plataforma que você vai se autodesenvolver. Saca? E esse método Chique. eles adotaram. Fico muito orgulhoso disso, eu tenho que dizer. Basicamente, todo mundo que está no time hoje é desenvolvedor e, ao mesmo tempo, assume uma outra função. Mas também não é obrigatório. Você escolhe. Você passou no processo seletivo
Então, a gente acredita que você tem capacidade de se desenvolver dentro da empresa, que você tem a acrescentar para a empresa também. Então, você ali escolhe o que você quer fazer. É tanto que o O nosso Thiago quer falar. Só finalizar aqui, Thiago. O nosso processo seletivo, 49 pessoas se inscreveram e passaram 10, ou foi 11, né? Então, ele é bem seletivo no Não, sentido foi de... 10. Foram 10? É Pronto, bem 10 seletivo. pessoas. Ele é bem seletivo no sentido de ter pessoas que tenham um perfil de protagonista de autodesenvolvimento. Que realmente estão buscando esse desenvolvimento, vão utilizar a plataforma da melhor maneira. Manda, Thiago. Eu queria saber de vocês dois qual foi o maior desafio assim, que vocês encararam como líderes da empresa. Se vocês puderem falar. Como Nossa, líder? isso aqui... como líder. Tipo, meu Deus. Pode falar, gente. Como líder, Pode contar da época escura da Include. na época sombria, teve uma época que a Include era só eu. E, tipo, era eu e mais 3 pessoas. Só que as outras 3 estavam me auxiliando. Elas não eram ativas operacionalmente. A única ativa era eu. E, então, não é muito uma dificuldade de líder, porque eu não liderava ninguém, porque não tinha ninguém. Mas era muito de líder ao mesmo tempo, porque eu era líder de uma organização que eu não queria deixar morrer. E na época, a Include tinha caixa para mais 1 mês, 2 meses. Tinha muitos problemas. E pessoas que não confiavam que eu ia conseguir sair daquilo. E aí foi quando eu construí essa jornada trainee e tudo mais. Foi quando teve a construção disso. Foi muito importante. Mas isso daí meio que não envolve a liderança em si no dia a dia. A maior dificuldade em líder que eu tive foi conseguir preparar os próximos líderes. Que eu até falei isso aqui, que o líder, ele prepara a tua cadeira para o próximo sentar no local, saca? Então ele tem que preparar essa pessoa para estar apta a sentar na tua cadeira. Você tem que preparar alguém para assumir teu local. E minha maior dificuldade foi conseguir desenvolver uma pessoa as habilidades que eu desenvolvi de forma tácita, saca? Eu estudo bastante, sou bem fundamentalista, bem metódico, gosto muito de ler. Eu mando. Vitória sabe bem disso. Quando eu falei, Vitória, vai se preparar para ser diretora, eu mandei um monte de artigo, um monte de coisa para ela ler, para ela estudar. E eu vi que depois dessa experiência, eu vi que esse não era o método certo. E até hoje eu ainda não sei o método certo de desenvolver lideranças. Então acho que essa é a minha maior dificuldade, que talvez eu nem tenha resolvido ainda, como que eu vou desenvolver novos líderes. Show. Falando por mim, eu não sei, tipo, presidente agora eu sou há pouco tempo. Eu acho que o maior desafio é para mim, no caso, é ter confiança de que o que eu tô fazendo é aquilo. Eu não sei como é que eu posso explicar, mas, tipo, é difícil, tipo, acho que o maior desafio é aprender tudo em termo organizacional. A gente vai ter na próxima semana um encontro presencial para fazer o planejamento estratégico. Então, eu como líder sou a pessoa, como a presidente, eu sou a pessoa que tem que organizar a reunião. Eu não posso chegar lá e falar, pessoal, a gente está aqui, vamos conversar e resolver. Eu tenho que ter um cronograma, eu tenho que pensar no que fazer, e para isso eu tenho que ver o melhor método. Até conversei bastante com o Gilberto sobre isso, que aí, no caso agora, o maior desafio para mim está sendo aprender direito sobre OKR para poder repassar para outras pessoas, aprender o que é matriz SWOT, 5W2H, e essas partes que levam a organização para poder estruturar direitinho. Então, acho que é isso. O maior desafio para mim é aprender e ter segurança para repassar, de saber que eu estou fazendo o certo, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você tá ali e as outras pessoas confiam em você. Então, eu acho que seria isso. Não sei se responde bem a pergunta. Sim, responde. Obrigado. Nada. Massa. E aí, gente, vocês têm mais perguntas? Manda, Darcy. Opa. Quero saber qual é a projeção para a Include no futuro, que a gente pode esperar no futuro da Include. Que lindo.
É muito legal isso porque tem 2 gerações agora, né? A Vitória, ela vai fazer a parte a partir do que eu construí. E o meu grande projeto como presidente é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, até falei para aqui muitas vezes. Tenham um projeto dentro da faculdade. Tenham algo que vocês vão deixar, algum legado para construir. E quando eu assumi a presidência, eu defini que o meu projeto era construir um time. A única coisa que eu queria é que a Include não morresse mais por falta de pessoas, por falta de cultura, por falta de uma base sólida, um time sólido. E esse é meu projeto. E eu construí esse projeto na minha presidência, né? Foi a minha gestão foi com esse objetivo. Mas a organização, o projeto de empresa, que é algo que eu tentei passar para os próximos líderes, era construa o melhor meio de desenvolver pessoas. Seja referência pro mercado e para a universidade como o melhor projeto de extensão para você ter experiência de mercado. Seja referência pro mercado como eu posso contratar qualquer pessoa que sair daí porque eu sei que são bons. Ou eu posso contratar qualquer um deles para prestar um serviço para mim porque eu sei que são bons. Eles vão prestar um serviço ok, com um serviço excelente, com um preço muito ok, e essas pessoas têm um grande objetivo de se desenvolver. Eu vou estar permitindo o desenvolvimento de pessoas. Então, um grande projeto de empresa, que é o meu sonho, a minha projeção de futuro, é que seja esse ambiente, a Include se torne esse ambiente, que ele olhe para os alunos como clientes que eles também vão desenvolver. Esse é um ponto que eu falo até. Olhe para os alunos também como clientes e os outros projetos de extensão também como concorrentes. Como, por exemplo, eu quero que as pessoas prefiram, tenham interesse, se caso elas tenham o interesse de entrar no mercado, que elas optem por Include Júnior. Include Júnior é o melhor projeto de extensão para ter essa experiência. Então a gente vai se desenvolver para ter esse diferencial competitivo. E é isso. Aí agora a Vitória pode falar a projeção dela que ela vai fazer aí para o próximo presidente. É uma pergunta bem assim, né? Mas a resposta do Gilberto é praticamente a minha, né? Ele foi meu líder, então é bem comum que a gente tenha uma ideia bem parecida. Mas o que esperar, assim, falando o que eu pretendo fazer, né? Pelo menos, é ter tudo muito bem organizado, muito bem fundamentado, um time mais desenvolvido. Atualmente a gente como diretoria tem reparado em alguns erros que a gente andou cometendo, algumas coisas que a gente gostaria de trazer. Então, o que esperar da Include do futuro seria que a Include vai ser uma empresa referencial, tanto nessa parte de desenvolvimento, como o Gilberto falou, quanto na área que a gente atua, né? Nessa parte de tecnologia, que as pessoas procurem a gente, e um time maior, e que não seja um time, como é que eu posso dizer, um ambiente ruim pra gente, sabe? Um ambiente cansativo, um ambiente puxado. Mas que seja um ambiente que as pessoas realmente se desenvolvem e pegam a experiência de mercado que a Include propõe. Então, seria isso. Não sei se responde também. Respondeu, Darson? Respondeu. Boa. Aqui. Gabi tá aí. Inclusive, fiquem espertos, processo seletivo vindo aí. Hoje eu tô só na escuta. Tô só. Beleza. Eu queria ouvir, se ninguém tem uma pergunta, eu queria fazer a pergunta para a Vitória. Que eu queria ouvir de ti. Não foi combinado mesmo. Para ti, qual foi a melhor experiência que tu já teve, assim como líder? É uma experiência bem pessoal, né? Que é ver que as pessoas acreditam em mim. É uma sensação muito boa ver que as pessoas confiam no que eu faço, confiam no meu trabalho e que elas me procuram porque elas sabem que se elas me procurarem eu vou estar disposta a ajudar elas mesmo que eu não tenha a resposta. Então é uma satisfação pessoal muito boa saber que você está fazendo a coisa e está fazendo a coisa de um jeito que as pessoas vejam você não como uma pessoa superior, mas sim como uma amiga, uma pessoa que ajuda. Gostosinho. E aí, gente, mais perguntas?
Se não, não temos mais perguntas. Gostaram? Foi muita conversa, muito papo. Conseguiram linkar as aulas, viram algumas coisas que a gente falou nas aulas passadas que a gente coloca em prática na Include, né? Legal. Vimos também o papel, as ferramentas, as cerimônias. Eu acho que é isso, galera. Se não quiserem perguntar mais nada, quiserem acrescentar mais nada, a gente pode finalizar por hoje. O que você acha, Matheus? Eu acho que foi uma boa aula, muitos conhecimentos. Tô até com uma vontadezinha de participar desse processo quando começar. Pode me avisar, pode colocar lá no Instagram que eu talvez vou dar Sigam uma a Include no olhadinha. Instagram, sigam a presidente. Matheus, bateu uma vontade em mim também, hein? de Deu, participar. deu uma vontade, né, Qualquer coisa Thiago? vocês podem entrar. Fizeram uma propaganda boa. Foi. Venderam um Qualquer produto. coisa vocês podem entrar em contato, tá? Sigam a gente. Ou pra quem não manjava de comercial, vendeu bem. A Vitória falou que Obrigada. não gostava de vender. Ela fala Foi de isso, mas ela foi coração. uma das únicas que conseguiu, de fato, ter uma reunião com o cliente e um quase contrato. Ela não conseguiu por conta da pandemia. Ela vendeu super bem na época Eu me dela. sinto muito bem fazendo isso. Vou até Mas seguir a Include. é incrível, gente, como o pessoal se desenvolve em tudo, em tudo. O pessoal mesmo que trabalhou comigo era uma galera que eu conhecia, gente que entrou comigo no mesmo semestre que quando a gente via, assim, na época, porque teve essa time skip, né, do pessoal depois da quarentena, a gente basicamente não conhece mais ninguém, mas era uma pessoa que quando eu via assim, era uma pessoa que parecia ser uma pessoa que não tem muita responsabilidade, que não sabe muito resolver problemas, que não pensa muito além, mas que entrou ali uma pessoa que mudou, que se desenvolveu, que aprendeu essa capacidadezinha de pensar como organização. E por aí vai. Gente, é muito bom fazer parte da empresa. Vocês se desenvolvem bem, muito bem. Coisa que a faculdade não vai ensinar a vocês. Vocês não vão aprender na faculdade como lidar com o mercado de trabalho. Mas lá vocês vão ter a experiência completa de cliente chato, cliente mandando mensagem de madrugada, cliente que nunca está satisfeito com nada. Então vão ter a experiência do patrão chato. Teve uma experiência muito legal, acho que eu já falei aqui sobre um levantamento de requisitos que eu fiz para um senhorzinho. Esse senhorzinho, ele me amou. E essa experiência é muito massa. Também tem até alguns clientes que são muito legais. Tem clientes que quiseram contratar depois, me manda seu currículo pra gente fazer a entrevista depois. E coisa do tipo. Inclusive, um dos nossos casos de sucessos... Quer falar, bem? Não, pode falar, eu quero falar. Temos... Eu não vou falar nome, mas tem um desenvolvedor que ele tá atuando por fora do Brasil. Tem outro desenvolvedor que ele saiu agora, tá saindo da Include porque ele entrou na empresa, tá fazendo estágio. Tem outro que tá como engenheiro de software na Evolve, é sócio comigo em uma startup. Tem outro desenvolvedor que tá em uma empresa de segurança em Fortaleza, que tava na Include. Tem outra menina gente trabalhando na Nubank. Tem gente trabalhando no Nubank. Tem gente trabalhando no Nubank. Tem na Record também. Não, ele saiu, que é o que tá como engenheiro de software lá na Evolve. Saiu, mas ele chegou a trabalhar na Record. Trabalhou na Record, implantando inovação digital, que é consultoria, não é desenvolvimento, é consultoria. Teve até a menina que ela tá atuando como testadora, tem outro que tá desenvolvedor nessa empresa também, front-end. Tem muitos casos de sucessos que a gente pode notar. E que é lindo saber que essas pessoas conseguiram se desenvolver e que fez parte desse crescimento, saca? A gente fez parte. Fico muito, muito orgulhoso. É o que me faz querer fazer o que eu faço. É aquela coisa, acho que todo mundo aqui já viu aquele meme de que pra você, quando você vai entregar o seu currículo, mesmo que você seja recém-formado, a empresa quer que você tenha tantos anos de experiência. E aí você acabou de se formar, nunca trabalhou e você quer ter a sua primeira experiência, só que a empresa não vai aceitar. E é isso que a Include proporciona. Você vai chegar no mercado de trabalho já com a experiência de uma forma que você consegue vincular com a faculdade. A Include hoje, no contrato do voluntário, são 12 horas semanais, diferente de uma empresa real que você trabalha, 8 horas por dia. Então você dedica ali cerca de 2 horas do seu dia, o que nem sempre você vai dedicar as 2 horas de fato, mas é uma coisa que dá para você ligar e tem um peso muito grande no currículo. É tanto que a maioria das pessoas que saem, elas já saem empregadas,
já saem com boas oportunidades aí nas costas. Yes. E você consegue até 112 horas complementares na Include. Sim, sim. Acho que é das categorias dos projetos de extensões, fora produzir artigo e coisa do tipo, acho que é o que dá mais horas. É isso. Tem muitos benefícios, mas eu acho que esses são os de menos, horas complementares. O que mais vale é você se desenvolver e ficar foda pra caralho. Sim, gente, é uma maturidade que você fica, meu Deus, sou eu. Você tá ali conversando, você vê a mudança no seu jeito de falar, você vê a mudança no seu jeito de se comunicar com as pessoas, de se relacionar. Você conhece gente do Brasil todo. É muito louco, é muito louco quando você tá aqui de boa e chega o número lá de Santa Catarina dizendo: Oi, gostaria de falar contigo pra gente fechar um projeto, não sei o quê. É muito massa. Inclusive, tem uns casos também que são muito engraçados. A gente tá trabalhando com a Casa dos Amigos de Russas, que é basicamente o projeto que trouxe a UFC para Russas. E eles são muito fofos. Tipo, a gente tendo reunião do projeto mesmo, a gente entregou o protótipo, só que os meninos acabaram não explicando que era bem um protótipo. Aí eles ficaram doidinhos no grupo. Como faz? Como mexe? É o site? Já tá feito? Já tá pronto? Como assim já tá pronto? Era um senhorzinho muito fofo. É isso, gente. A gente tem muita experiência massa. Tem outra coisa que como líder, né? Uma coisa gostosa de você ser líder e você estar em um ambiente que você desenvolve pessoas é você inspirar. Você vê, assim que eu assumi a presidência, a experiência que eu tive de uma pessoa falar que ela só quis continuar no processo e que ela queria continuar no curso, que ela queria continuar fazendo o que ela estava fazendo ali, porque ela se inspirou em mim e no que eu estava fazendo. Então, acho que não tem nada que pague isso, esse sentimento de que você desenvolveu alguém. Pelo menos para mim é meu propósito, né? Não sei se alguém já viu meu LinkedIn, mas no meu LinkedIn tá escrito lá, desenvolver pessoas. Então, isso é o que mais me paga. Que é o motivo de eu estar aqui também, que eu gosto de ensinar, de treinar, de desenvolver pessoas. Tá aqui hoje. É isso, se deixar, eu vou falar para sempre. O Matheus já tá aí. Vamos fechar, gente. Vamos fechar. Nada. Então, gente, última chamada de dúvidas. Alguém tem dúvidas ou não? Acho que não. Acho que já foram todas respondidas. Então acho que a gente pode finalizar por aqui hoje, né, pessoal? Próxima aula agora é só segunda-feira. Segunda-feira a gente fala de precificação, hein? Isso. Sejam atentos, é muito importante. E semana que vem já vai anunciar qual vai ser o projeto, porque tá chegando ao fim. Sim. Né, pessoal? O que vocês E acham eu que é o queria projeto? agradecer o convite. É isso, eu queria agradecer o convite. Muito obrigada por terem confiado em mim. E se precisar de mim, é só falar. Pode deixar. É, presidente. Então é isso, pessoal. Boa noite pra vocês. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchauzinho. Boa noite.